Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos fazer uma continuação de um vídeo que eu fiz ontem a respeito da dependência emocional e do transtorno de personalidade borderline. Aconteceu que quando eu terminei o vídeo eu notei uma pergunta de uma internauta, que eu só vi depois, claro, sobre o suicídio em relação ao transtorno borderline. E aí eu me lembrei, nossa, não falei do suicídio, como assim? Esse é um tema bastante importante quando a gente fala do transtorno borderline. Então, nesse momento, eu vou fazer uma resposta a ela, a Derliane, e aproveitar e abrir um pouco essa questão. Bom, existe então um critério, eu tinha dito ontem isso, que tinha um critério que fala da questão da automutilação. Nesse mesmo critério para fazer um diagnóstico de borderline, também há uma fala a respeito da tentativa de suicídio e do suicídio. E a gente sabe, assim, alguns estudiosos já fizeram pesquisas a respeito disso, então isso é um dado mesmo, não é um achismo, que 90% das pessoas que vivem esse transtorno borderline, em algum momento da vida tentam o suicídio. E dessas pessoas, 10% conseguem levar a cabo, né, o suicídio. Portanto, por aí você percebe a importância que tem esse tema. E são dois os caminhos, basicamente, que levam à questão do suicídio. Aliás, tem várias questões por trás, claro, vários outros critérios que explicam por que uma pessoa chega nesse ponto. Mas basicamente são dois os caminhos. Então, um caminho lembra, eu falei sobre a tendência, se você não assistiu o vídeo do borderline, por favor, vai lá, assiste, porque vai ser bem interessante para complementar os dados que eu vou passar hoje, tá? Então, uma questão importante é a tendência que a pessoa que sofre desse transtorno tem de sofrer depressão. Aliás, a questão das comorbidades, outros transtornos psiquiátricos aliados ao borderline é extremamente comum. Nossa, muitos, né? Ontem eu falei de poucos, mas assim, é possível, por exemplo, transtorno de pânico, transtornos alimentares como anorexia nervosa, bulimia, tendência a episódios compulsivos de alimentação, também doenças ligadas à ansiedade. Então, assim, são várias as possibilidades, mas a mais comum é o transtorno depressivo. Então, por causa dessa tendência da pessoa que sofre desse mal de caminhar para viver uma depressão, ela pode se aprofundar nessa depressão, claro, se ela não fizer nenhum tipo de tratamento. Então ela pode ter uma depressão de tal modo grave que essas ideias de suicídio começam a vir à sua cabeça. Na verdade, ela vai por um caminho de achar que a vida dela não tem mais sentido, que não vale a pena viver, porque ela tem uma autoimagem nessa fase depressiva extremamente baixa. Então, ela acaba concluindo que não tem nenhum sentido a vida dela, que ela não tem saída, que é um sofrimento tão atroz, tão grande esse do transtorno borderline, por causa daquele vazio, né? Por causa da angústia enorme de se sentir menos, de se sentir inferior às outras pessoas, da dependência emocional de outros para se sentir validado e legitimado. Então, são tantas as questões que contribuem para que a pessoa se sinta assim mal, que ela vai por um caminho assim, de achar que a vida dela não tem mais valor. E por causa disso ela pode começar a ter uma intenção, depois das ideias suicidas começam a vir uma intenção, eu quero fazer, depois em seguida, logo em seguida, um planejamento onde ela vai pensar quais são os meios que eu vou usar e ela tenta o suicídio. Muitos dos meus pacientes que já atendi, que têm esse transtorno, já tiveram mais de uma tentativa de suicídio. Então, é grave, é uma situação grave. Então, se você convive com alguém que vive uma depressão importante ligada ao transtorno de borderline, realmente vale a pena ficar muito atento e observar, né, como ajudar essa pessoa, se ela não aceitar espontaneamente de buscar um profissional para tomar um medicamento, sair dessa depressão, sair desse estado horrível de
né, péssima saúde mental. Então, se ela não aceitar, muitas vezes até é necessário fazer uma internação forçadamente. Então, mesmo que a pessoa não concorde, não é o caso, é uma questão de vida ou morte, é uma questão grave. O segundo caminho que leva a pessoa à tentativa do suicídio nesse transtorno borderline é pelo caminho da impulsividade. Não é que não tenha nenhuma relação com a depressão, mas é um pouco diferente. Acontece muito, por exemplo, quando uma pessoa jovem, né, sei lá, poucos adolescentes, final de adolescência, desmancha o namoro, ou seja, alguém desmanchou com essa pessoa, por exemplo. Eu também disse, e reforço aqui, que a questão de ser rejeitado e do abandono é de extremo sofrimento para uma pessoa que vive o transtorno borderline. Então, se esse parceiro amoroso decidiu interromper esse relacionamento, muitas vezes essa pessoa entra num estado de desespero. Já recebi gente assim no consultório e assim, causa uma compaixão absurda, porque aquela pessoa está vivendo assim, uma dor, né, dilacerante. E essa dor, o tamanho da dor faz com que essa pessoa, por causa do aspecto da impulsividade do transtorno, que ela decida de uma maneira muito, vamos dizer assim, imediatista, não é? Sem reflexão, que ela decida tentar o suicídio. Então, se você, né, voltando à questão da convivência, convive com alguém que tem esse transtorno e essa pessoa acabou um relacionamento, pode ser um casamento, pode ser um namoro, não importa, é importante ficar muito atento, porque essa pessoa pode, né, aprofundar, pode mergulhar aí num buraco que ela mesma tem, vamos dizer, pouca facilidade de sair, né, por causa dos seus recursos que nesse momento ficam até mesmo invisíveis, né, porque a impulsividade e a dor vem na frente e ela não consegue enxergar os seus próprios recursos para lidar com a situação. Então eu dei aqui alguns exemplos, claro que também outras circunstâncias, uma pessoa que tem, por exemplo, um homem, por exemplo, é mais comum que faça isso se ele perder tudo que tem, ou se ele perder um emprego, alguma... Então, assim, claro, precisa ser uma perda importante, mas geralmente está mais ligado mesmo à questão afetiva. É importante também observar que antes do suicídio, muitas vezes a pessoa começa a se autolesar, se auto-machucar, né, se auto-ferir. E isso pode ser uma indicação de que ela está caminhando para um processo mais grave. Porque a autolesão, ela geralmente tem uma função, as pessoas relatam isso, de alívio do sofrimento, alívio dessa angústia tão grande. Mas se isso for algo que estiver recorrente, isso pode indicar que essa pessoa está caminhando para uma autodestruição cada vez maior, portanto, ela pode também tentar o suicídio e conseguir o seu intento. E para exemplificar tudo isso, eu gostaria de convidar você a assistir a uma análise que eu fiz de um filme chamado Atração Fatal. Não sei se você já assistiu o filme, se não, convido você a assistir o filme e em seguida vai lá para o nosso site e eu vou deixar o link dessa análise de filme aí na descrição do vídeo para que você assista um exemplo prático de um relacionamento afetivo, ou pelo menos um relacionamento que, né, pretenso ser afetivo com uma pessoa que tem o transtorno borderline, que essa moça do filme ela apresenta isso, e outras coisinhas mais. Então, e verificar como é que essa pessoa se comporta no relacionamento, como ela vai caminhando, e inclusive no filme acontece uma tentativa de suicídio. Então, né, já dá para vocês perceberem aí mais ou menos como as coisas se encaminham na prática. Então é um bom exemplo aí. E vale também lembrar que muitas pessoas que fazem isso e tentam o suicídio, elas fazem não numa intenção de morte. Às vezes é uma intenção de buscar ajuda, de pedir para alguém, pelo amor de Deus, fazer algo por elas, porque elas não estão sabendo o que fazer naquela circunstância frente a tanta dor. Então, por isso que quem convive precisa estar atento a esse tipo de coisa. Eu me lembrei de uma outra coisa que eu considero bem importante nesse assunto, que é o seguinte, quase eu ia me esquecendo. Algumas pessoas que vivem esse transtorno, elas usam isso
chantageiam o parceiro afetivo, ou até chantageiam os filhos. Eu me lembro agora de 2 situações em consultório. Uma esposa que ela se separou e o marido dela, mesmo antes de separar, já tinha ameaçado muitas vezes. Às vezes eles, claro, estou falando que ele era um caso de borderline, né? Às vezes a pessoa faz essa chantagem de uma maneira direta e às vezes ela faz de maneira indireta. Como seria? Às vezes a pessoa fala, né, olha, eu não vou aguentar, se você me deixar eu vou me matar. Então as pessoas falam isso claramente, tá? E outras pessoas falam de uma maneira mais velada. Por exemplo, se você me deixar eu não vou dar conta, não sei o que vai ser de mim. As pessoas começam a dar dicas de que estão pensando nisso, né? Aí você me pergunta, será que é importante uma e outra? Com certeza. Tem gente que fala assim que como é que eles falam? Cão que ladra não morde, não é? Assim, que a pessoa que fala esse tipo de coisa é porque não vai fazer. Não, gente, não vamos pensar isso, porque isso já levou muita gente ao falecimento porque as pessoas não acreditaram. Então, claro, não estou dizendo que é culpa das pessoas, claro, né? Mas às vezes, quem sabe algo poderia ter sido feito se o familiar tivesse percebido o tamanho do risco. Então, isso na prática para o suicídio não funciona. Algumas pessoas dão os sinais, elas pedem ajuda de várias maneiras, elas dão as dicas e elas muitas vezes vão e cometem esse ato. Então, voltando no que eu estava falando, a pessoa pode falar de maneira direta ou indireta. Agora, algumas pessoas fazem isso realmente como chantagem emocional. E a outra pessoa que está vivendo isso fica numa situação extremamente delicada. Então, você imagina, você quer se separar de uma pessoa, o relacionamento não dá mais certo e a pessoa fica dizendo que se você a deixar, ela vai se matar. É terrível. É terrível. Então, quem vive essa situação geralmente me diz que é assim, um sufoco, a pessoa não sabe o que faz. Então, o que a gente faz nessa circunstância? Importante, não é que você não vai dar importância, quer dizer, quem convive não vai dar importância, mas é importante que perceba que ela não é responsável pela vida do outro, pelas escolhas do outro. Então, uma pessoa que quer se separar, ela tem o direito de fazer isso. Não dá pra gente imaginar que essa pessoa vai ficar agora com a outra só porque a outra tem o risco de se suicidar. Então, porque assim, essa questão não vai acabar nunca. Toda vez que ela pensar em sair, a outra vai falar isso e aí fica muito complicado. Como é que vai fazer? Então, o que a gente trabalha é que essa pessoa pare de ter culpa, mas que não dê uma resposta emocional para a situação, que não dê uma resposta agressiva na situação. Então, se o outro falar isso, se você me deixar eu vou me matar, que até ela pense em avisar a família dessa pessoa, né? Estou pensando aqui no caso de que a pessoa quer uma parceira afetiva, tá? Então que avise os familiares dessa pessoa, olha, ela está dizendo isso, mas eu realmente vou me separar, eu vou fazer isso. E assim, ter uma certa vigilância e, se for o caso até, se perceber que de fato o risco vai aumentando de maneira muito séria, internar essa pessoa no ambiente hospitalar adequado, geralmente é psiquiátrico, para que essa pessoa fique mais protegida e a outra possa, né, tomar conta da sua vida. Então não faz sentido entrar num jogo de manipulação, um jogo de chantagem emocional. Aí eu estava dizendo para você que eu já tinha tido 2 pacientes que me lembrei naquele momento. Eu falei de uma que era esposa e uma moça que é filha. E ela me contou uma coisa, filha de uma mãe borderline. E ela, né, queria fazer as coisas dela, mas as mães sempre fazendo essa ameaça, né? Essa chantagem emocional. Se você for morar fora, eu vou me matar. Até porque a mãe só tinha essa filha em casa. E essa filha não aguentava mais essa mãe. Ela queria morar fora e a mãe ficava falando isso. E teve um outro momento que ela estava namorando com um rapaz, e uma situação super complicada, e a mãe chegou para ela, escuta isso, a mãe chegou para ela e falou assim, olha, fala para ele que se ele te deixar você vai se suicidar, que ele não vai embora.
E é óbvio, né? Na hora que a moça percebeu, escutou isso, ela falou, nossa, minha mãe fazia isso e sempre teve consciência que ela estava fazendo isso como um jogo, como uma manipulação, uma chantagem emocional, né? Então, não estou falando que todas as mães que fazem isso têm total consciência que é jogo, que qualquer pessoa... Não, gente, eu não estou generalizando nada. Só estou me lembrando desse caso porque de fato aconteceu isso. E essa paciente, além de resolver o caso afetivo que ela tinha lá, ela também conseguiu sair de casa depois disso, porque ela percebeu que de fato era apenas um jogo da mãe que ela não ia fazer. E a mãe não fez, tá? A mãe não cometeu suicídio. Então, é muito complicado para a pessoa que convive com alguém que tem esse transtorno, que tem essa fala ou que dá dicas a respeito desse assunto. Mas o que eu posso dizer aqui é, se você vive o transtorno borderline e precisa de ajuda, por favor, vá rapidinho buscar uma avaliação psiquiátrica com alguém que seja especialista, que possa te ajudar de fato a sair desse sofrimento. Ou se você convive com alguém que vive esse drama, a mesma coisa. Você percebe que você não dá conta, que os jogos te pegam demais, que você se sente muito culpado, não consegue lidar com a própria vida por causa desses jogos de manipulação e desse medo que a pessoa cometa um suicídio e você se sinta culpado, né, ou culpada. Vá procurar ajuda. Realmente não vale deixar a sua vida parada por causa de uma outra pessoa. Não vale a pena. Eu espero que eu realmente tenha contribuído aí com a sua reflexão. Então, se foi útil para você e se você gostou do vídeo, eu peço que você dê um like e, se notar que conhece alguém que tem esse problema, compartilhe com essa pessoa. Caso queira escrever algum comentário, eu terei o maior prazer de responder. Espero ter respondido a questão da Derliane e de todos vocês. Tudo de bom para você. Beijo no coração. Tchau, tchau.